episódio junto com o Jack, que é uma honra muito grande estar aqui nesse primeiro episódio do Creflix. O CREF 1, mais uma vez inovando, mais uma vez trazendo boas capacitações e profissionais de referência para a nossa educação física, para o nosso conhecimento. É uma honraça estar aqui dividindo com todos vocês essa tarde de segunda-feira. E todos vocês que estão fazendo parte hoje do primeiro episódio do Creflix. Quem está empolgado aí com o primeiro episódio do Creflix? Todo mundo fazendo parte aí, ó. Alexandre, Giovanni, Raquel. Estão empolgados, galera? Graciele. Vocês já fazem parte da história, meu povo. Primeiro episódio 01. Episódio 01 de uma maratona incrível que o CREF 1 está organizando para vocês. E aí a gente vai começar nosso episódio 1 com essa fera, com Jack, lesão de tornozelo, focar nosso conhecimento, fazer pergunta, esclarecer dúvidas, fazer um bate-papo gostoso nessa tarde de segunda. Boa, Miguel. Vamos que vamos, Miguel. Vamos que vamos, Rafa. É isso aí. O CREF 1, mais uma vez, saindo na frente e criando uma série de cursos de ótima qualidade, com excelentes profissionais. Para quem não sabe, galera, o Creflix vai rolar e está rolando do dia 30 de hoje. E é em homenagem à nossa Semana da Educação Física. 1º de setembro está chegando, Jack. E aquele orgulho de ser profissional de educação física. 23 anos de regulamentação da nossa profissão. Regulamentação da nossa profissão. Lindo. Lindo, maravilhoso, gente. E vindo com esse projeto lindo, né, Rafa? Que é o nosso Creflix, que vai estar do dia 30 até o dia 3 de setembro. Boa. Quem aí se inscreveu para os cursos de hoje o dia inteiro? Galera tá sabendo que hoje tem mais cursos aí, hein? Quem é que vai fazer? Quem é que vai maratonar junto comigo? Ó, eu vou. O Jack já falou que fez as inscrições dele também, hein? Quem é que fez as inscrições? Ó, mais tarde tem Daniel Leão. Mais tarde tem... Vou até correr aqui, ó, para não falar... Não. Ó, Daniel Leão com ciático. Quem é que vai maratonar junto comigo? Vão ficar vendo a minha cara hoje o dia inteiro. E lesão de cotovelos e punhos. Quem que vai correr nessa maratona? Tô junto com vocês, todos. Boa, João Vitor. Boa, Jéssica. Isso aí, galera. Cara, que incrível. Chega, tá dando arrepio, hein, Jack? Tá arrepiando a galera aí, aqui, ó. A galera aqui mandando, dizendo que vai... Se inscreveu em todos, assistirei todos. Isso incrível, aí. Incrível. Galera, lembrando que, para você que entrou agora, coloca seu nome completo lá no chat, seu número de registro, para você não perder lá o seu certificado, a sua presença. O CREF, hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Geralmente eu agradeço no final, Jack, mas hoje eu já vou agradecer em nome do CREF 1. Primeiro, por essa maratona incrível do Creflix. Segundo, por você, Jack, por estar aqui colocando seu tempo, seu conhecimento à nossa disposição. E por todos os 118 participantes que estão aqui nessa segunda-feira, 2h da tarde, para se capacitar. São profissionais que entenderam o que é importante estar aqui, que entenderam o objetivo do CREF 1, que correu na frente mais uma vez e está inovando mais uma vez. E também, graças aos 23 anos de regulamentação da nossa profissão, foi graças à regulamentação da nossa profissão que a gente conseguiu ser reconhecido como serviço essencial, que nós conseguimos vacinação graças ao CREF 1 e que nós conseguimos essas capacitações incríveis com profissionais maravilhosos e temas que são, assim, do momento. Eu daqui a pouco vou ficar quietinho aqui, vou deixar só o cara, o mestre da tarde de hoje, Jack, falar, passar todo o conhecimento. E suguem eles, galera, suguem ele. O cara sabe muito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar a pergunta a qualquer momento.
Ó, Jack, o pessoal já te viu, já falou assim, cidade de Niterói, o pessoal já te conhece, ó, já te identificaram, Jack. Já te identificaram. Boa tarde para todos. Eu sou de São Gonçalo, né? Um pouquinho depois de Niterói. Mas é Mas São estamos Gonçalo. juntos. E São Gonçalo, Niterói, todo mundo próximo, Tem né? aquele funk, moro em São Gonçalo, mas gosto de Niterói. Isso aí. Isso aí. Galera, agora me diz, somos 130 profissionais aqui e de onde vocês são do Rio de Janeiro? Que área do Rio de Janeiro, Espírito Santo vocês são? A galera do Espírito Santo se manifesta aí também. Põe aí de onde vocês são para a gente ver. Boa, Silva Jardim, Saquarema, Zona Sul, Maricá. Opa, eu sou de Maricá também. Ó, viu? Não é só São Gonçalo e Niterói que aparece não, hein? É verdade. Hillfield, Mangaratiba, Boa. Barra Mansa. Muito bom. Boa. E aí vamos fazer uma brincadeirinha. A gente vai fazer essa brincadeira no início e no fim. E aí eu quero que vocês definam com uma palavra o que vocês esperam do curso de hoje do professor Jack. Defina com uma palavra o curso de hoje do professor Jack aqui, ó. O que vocês estão pretendendo nessa tarde de hoje? Conhecimento, aprendizado, diferencial. Muito bom, gente. Vocês estão no caminho certo, então com certeza fazem parte do conselho certo também, que é o CREF1, que está atrás disso sempre junto com vocês. Galera, são 2h05. Vamos chegar aí 140 profissionais online. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou o Rafa. Se vocês quiserem falar comigo diretamente, vocês podem mandar no chat ali, bota meu nome, faz a pergunta. As perguntas elas vão estar livres do início ao fim do nosso curso, tá? E aí, qualquer momento, a gente vai fazer algumas paradas estratégicas para a gente fazer essas perguntas. E aí, se eu não fizer a pergunta agora, ou em momento nenhum do curso, o professor Jack ele já vai deixar as redes sociais dele liberada para você ir lá, fazer lá a pergunta, beleza? Vocês podem entrar na rede social, lembrando que como à vontade. O conteúdo é grande. Bastante. Isso aí. O conteúdo é grande, então, assim, pode ser que nem todas as perguntas venham a ser feitas, a gente já pede desculpas antes, mas eu vou tentar fazer todas as perguntas. Então, dúvida que vocês tiverem, manda a pergunta ali, Rafa, faz tal pergunta. Que a gente, na hora do momento certo, a gente vai entrar aqui e eu vou fazer as perguntas de vocês, beleza? Todos preparados para o curso? Manda um joinha aí, enche esse chat de joinha. Para o professor Jack já começar, ó, com força total e eu já saio fora daqui e ele inicia. Gente, bom curso, bem-vindos ao Creflix, episódio 1, e vou até cortar a claquete, ó. Bom curso, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Até daqui a pouco, meu amigo. Antes, uma boa tarde para todos os profissionais. Estamos iniciando o nosso Creflix, né, uma série de webinar que estará ocorrendo do dia 3 até 3 de setembro. E eu sou o professor Jack, né? Sou muito mais conhecido como Jack, professor Jorge Jackson, e estarei aqui com vocês hoje apresentando o conteúdo de retreinamento de lesões. Deixa eu só... Isso, retreinamento de lesões, e vou conversar com vocês sobre o complexo do tornozelo, que envolve todo o tornozelo e pé, tá? E para que a gente possa estar iniciando nossa conversa, apresento aqui para vocês um pouco do meu currículo, vou falar um pouco de vocês da minha história, tá? Sou profissional de educação física, atuo hoje, trabalho na empresa do Firjan SESI, na unidade de São Gonçalo, e nesse período, né, iniciei trabalhando com atividades formativas como natação, musculação, futebol, e nesses últimos 5 anos venho me especializando nessa área de retreinamento de lesões, aonde atuo também como trabalho de personal, tá? Aí está a minha aluna, um trabalho de personal que vem realizando, e trabalho diretamente com o trabalho de retreinamento de lesões na Clínica Centro-Med, onde eu já venho me especializando nesses últimos 5 anos, e onde pelo qual, né, eu consegui essa porta de entrada, né, na clínica foi através da minha lesão. Eu me lesionei no passado, e nesse processo aí de reabilitação e retreinamento, o fisioterapeuta gostou da minha proposta de trabalho ao estar realizando a minha reabilitação, e sim, com isso, iniciamos um projeto na Clínica Centro-Med, onde eu trabalho hoje em dia. Então, rompi o LCA, acabei conversando com o fisioterapeuta, nossos assuntos assim foram se encontrando, e
e hoje trabalho dentro da Clínica Centro-Médio com um trabalho de retreinamento, junto no processo de reabilitação, atuando junto com uma equipe multidisciplinar. E também trabalho na Sport Fit, que é um grupo de professores daqui do município mesmo de São Gonçalo, com a ideia de transmitir conhecimento, né, trocar conhecimento com profissionais de educação física e estagiários para a construção e para a formação da nossa profissão. E, logo acima, estava falar com vocês, o nosso F1, ele é pioneiro em fiscalizações de redes sociais. Então, ou seja, somos a inovação digital. Não deixe de acompanhar, né? Não deixe de denunciar, venha monitorando, acompanhe, que isso é de suma importância para o bom desenvolvimento da nossa profissão. E aí, para que a gente possa estar conversando sobre esse assunto, que é o retreinamento de lesões do complexo de tornozelo e pé, está aí todo o nosso conteúdo programático, tudo que vai ser abordado hoje, tudo que será conversado com vocês hoje, para que a gente possa desenvolver bem o nosso tema. E para que a gente possa dar início, né, iniciar todo esse trabalho, toda essa troca com vocês, referente a retreinamento de complexo do tornozelo, a introdução hoje, o ponto inicial seria o quê? Hoje, no âmbito de atividade esportiva, existe, né, diversas pessoas que jogam suas atividades no final de semana ou praticam as suas atividades esportivas nos finais de semana. Aquele velho futebol, aquela velha corrida, o pedalar com a família, o pedalar com o filho, ou então, até mesmo não só ligado à atividade esportiva, as nossas atividades da vida diária, como pedalar, como dirigir, como subir escada, como descer, caminhar, se deslocar para um lado ou outro. E com isso, o número de acometimentos, né, o número de lesões ligados a essas regiões inferiores vem se aumentando muito grande, vem se ampliando cada vez mais. E muitas das vezes não está ligada apenas ao evento esportivo, aquela atividade de final de semana, aquela corrida, né, aquele deslocamento de bicicleta, mas também, muitas das vezes, está conectado à nossa atividade de vida diária. E esse processo, né, dessa lesão, por ocorrer, ela acaba tendo que passar por um processo que nós chamamos de um processo de reabilitação, que se inicia com um fisioterapeuta, ou até mesmo vindo um processo de cirúrgico, que se inicia com a inclusão do médico, e até chegar em nossas mãos, profissionais da educação física, para que a gente possa dar início a esse processo de retreinamento. E para que a gente possa entender toda essa importância para a nossa profissão, dando esse processo de reabilitação e retreinamento, eu falo para vocês que hoje essa atuação ela é muito forte na nossa profissão e ela é de suma importância. Desde o momento que o foco principal seja o cliente, o foco principal sendo o cliente, atuando dentro de uma equipe multidisciplinar, o processo de reabilitação e o processo de retreinamento fica integrado e acaba sendo a opção de melhor escolha para o melhor desenvolvimento desse nosso cliente, desse paciente, desse aluno. E a melhor forma de exemplificar isso, né, essa integração que eu coloquei para vocês aqui do fisioterapeuta e do profissional de educação física, eu coloquei aqui 3 indicadores para vocês, que é a pré-reabilitação, a reabilitação e o retreinamento. Que uma forma de eu exemplificar para vocês isso, trazendo para uma possível lesão, eu trago um exemplo bem claro, é a lesão de LCA, que é a lesão de ligamento de cruzado anterior. Que muitas das vezes esse processo de pré-reabilitação vem com um processo junto com um especialista, né, um cirurgião de joelho, e muitas das vezes, para que possa acelerar o processo de reabilitação e o processo de retreinamento, o profissional de educação física é um profissional de primeira escolha para que ele possa atuar nesse processo de pré-reabilitação, para que fortaleça aquela região, para que no processo de reabilitação e retreinamento, o retorno às suas atividades de vida diárias, trazendo até para o esporte, seja com muito maior evidência, seja com muito mais qualidade. E hoje nós temos diversas evidências científicas que já colaboram nesse tipo de trabalho. Então, é um exemplo bem claro para que a gente possa trazer esse entendimento desse processo de pré-reabilitação, reabilitação e retreinamento. E aí a gente acaba integrando
todo um processo de uma equipe multidisciplinar, onde envolve médicos, onde envolve o fisioterapeuta, onde envolve o profissional de educação física, e junto a inclusão de nutricionistas, psicólogos, e valorizando cada vez mais o trabalho. E eu trago esse exemplo para vocês, né, que é todo um processo de reabilitação ao treinamento, onde o ponto final é o retorno do cliente para a sua performance esportiva. E para que a gente possa ter todo esse entendimento, né, de retreinamento, eu acho que o ponto principal é o profissional de educação física começar a desenvolver um raciocínio clínico. Mas o que seria, Jack, esse raciocínio clínico? É nós começarmos a desenvolver não só apenas o entendimento sobre o mecanismo de lesão, não só o entendimento dos seus fatores de risco, mas sim o entendimento holístico de como é o funcionamento do corpo humano, né? E sim o entendimento para que a gente possa criar uma melhor estratégia e, dentro dessas melhores estratégias, né, verificar o melhor resultado e, no final, para que a gente possa avaliar. Ou seja, nem sempre um protocolo que é válido para um determinado cliente, ele será válido para o outro. Então, no momento que a gente passa a entender todo esse mecanismo de lesão, conseguiremos entender todo o entendimento holístico sobre o funcionamento do corpo e as suas limitações, né? O direcionamento do trabalho vai ser de acordo com a especificidade de cada um, ou seja, a individualidade biológica de cada um. E assim, para que a gente possa construir esse raciocínio, dando uma melhor entrega, aplicando uma melhor intervenção e, no final, avaliando para que a gente possa dar essa devolutiva e esse paciente, esse cliente, ele possa retornar para suas atividades da vida diária e até mesmo avaliando de uma forma qualitativa para que ele possa retornar para a sua vida desportiva. E para que a gente possa construir todo esse assunto que vai ser conversado hoje, a gente precisa compreender os 3 principais sistemas, né, que envolve todo o complexo do nosso corpo, né, para que a gente possa entender esse sistema de retreinamento, que é o primeiro, que é o sistema neural, que é o sistema facial e o sistema circulatório, pois ele terá total interferência para que a gente possa construir e planejar a melhor estratégia de retreinamento para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso aluno. Hoje eu falo paciente, né, porque hoje eu venho diretamente trabalhando dentro de uma clínica, então muitas das vezes, até eu iniciar, né, quando falava ser cliente e aluno, então até eu começar a usar esse termo, e isso foi bem confuso. Então, muitas das vezes eu vou conversar com vocês, falar paciente, cliente, aluno, né, para que facilite muito mais esse entendimento. E eu trouxe para vocês aqui um artigo que possa evidenciar e falar da importância. Quando eu falo para vocês dos 3 sistemas, eu falei o sistema facial, o sistema neural e o sistema circulatório. E o sistema miofacial hoje é de grande abordagem, ou seja, é de suma importância no processo de retreinamento. E eu trouxe essa evidência científica para vocês que colabora o seguinte, que cita o seguinte caso, que o lado contralateral estacionário ele vai ter total interferência para o lado contralateral ativo, porque o sistema miofacial ele atua nesse processo de transmissão de força e energia. Ou seja, dando total importância, com outros links que eu estarei abordando para vocês posteriormente, como o sistema miofacial tem total interferência para um lado acometido e o lado não acometido, pensando nesse processo de sistema de transmissão de força e de energia. Então, ou seja, pensando no processo de retreinamento, é um dos pontos que não poderemos negligenciar. Ou seja, precisaremos conhecer cada vez mais do sistema miofacial, ter total entendimento para que a gente possa elaborar bem esse programa de retreinamento. Tá? E para que a gente possa falar um pouco mais, eu vim exemplificar para vocês o modelo de Punjab. Ele exemplifica bem todo esse sistema neural, esse sistema facial e sistema circulatório. E esse modelo de Punjab ele foi feito, né, para poder exemplificar a coluna vertebral, aonde ele fala do sistema neural, o sistema motor e o sistema sensorial, subdividido para o seu sistema passivo e ativo. Podemos dizer que esse subsistema passivo são os nossos ossos, são os nossos ligamentos,
E o sistema ativo são os nossos músculos, toda a região miofascial, são os nossos músculos que estão interagindo o tempo todo sobre todo o sistema. E a melhor forma de exemplificar é esse modelo de Punjabi. E ele foi feito para poder exemplificar de uma forma muito mais clara o sistema da coluna vertebral, que é feito por um sistema ósseo, um sistema neural, no processo de transmissão de informações, tá? E outros componentes que são ligados nessa região. E fazendo todo esse conceito do modelo de Punjabi, e para que a gente possa começar a entender esse mecanismo, como ocorre a lesão e um desses fatores, a gente precisa falar sobre artrocinemática e osteocinemática, que nada mais é que a osteocinemática são os movimentos que ocorrem nos ossos, os planos de movimento, os seus planos e eixos. E o que seria a artrocinemática? São as suas bases de deslizamento, que no momento que um desses pontos começa a ocorrer falha, você já começa a pensar em disfunção do movimento. Então, quando você começa a conectar os movimentos osteocinemáticos e pensando nessa centralização articular para os movimentos de artrocinemática, no momento que um desses encaixes de artrocinemática começa a apresentar falha, fica muito mais fácil a variável de distinção de movimento. Ou seja, fica muito mais fácil ter esse entendimento que as ações de planos e eixos, quando elas não vêm ocorrendo de uma forma razoável, de uma forma com uma boa base, automaticamente você fica conectado à disfunção e você fica muito mais suscetível à lesão. E para que a gente possa integrar e falar um pouco mais sobre os mecanismos de lesão, a gente precisa falar sobre bases do movimento humano, que seria a cadeia cinemática, que é todo o nosso corpo humano montado por elos, tá? Para que a gente possa entender. Vai ser algo que nós vamos falar hoje constantemente sobre os mecanismos de lesão, né? E qual é a base de entendimento, Jack, para que você possa falar sobre os mecanismos de lesão? Está vendo que o nosso corpo ele é conectado por elos? No momento que nós apresentarmos uns desses elos com maior fragilidade ou com maior acometimento, automaticamente o funcionamento do nosso corpo não vai apresentar boa eficiência. E nesse processo de movimento, de ações que o nosso corpo vem sofrendo durante o dia todo, a gente acaba ficando muito mais suscetível à lesão. E para que a gente possa entender desses mecanismos de lesão, eu irei falar hoje do nosso elo que está lá embaixo, que é esse elo roxo, que é o complexo do tornozelo e pé. E nós vamos perceber que no momento que eu apresento um desses elos com maior fragilidade, o nosso corpo fica muito mais suscetível à lesão e vem apresentando intervenções, ou seja, acaba conectando com o conceito que eu venho falar com vocês agora sobre interdependência regional, que seria as intervenções aplicadas a uma determinada região no momento que essa região apresenta um elo fragilizado, automaticamente vai apresentar um acometimento na região posterior, né? E no momento que te visualiza, a gente consegue ver um esqueleto humano cheio de disfunção. Olha a imagem anterior, o nosso corpo conectado por corrente e um desses elos de cada corrente apresentando o elo mais frágil, automaticamente essa disfunção vai se apresentar para um elo posterior. E aí fica muito mais fácil trazer esse entendimento do que é interdependência regional. E para que a gente comece a entrar nesse universo de qual é a função do nosso pé, como nós vamos abordar esse conceito de complexo do tornozelo? Eu trago para vocês que um dos indicadores aqui que eu trago para vocês, sobre os pés, é que eles são responsáveis pela sustentação e distribuição do corpo. É o total, a nossa base de apoio. São indispensáveis na estabilidade corporal e marcha. Atua na ação de deslocamento, propulsão. Olha o indicador posterior. Tem função de propulsão, absorção e manutenção de impactos. E nós vamos conhecer cada componente do pé que tem atuação nesses indicadores, pois
vai ficar muito mais fácil trazer todo o entendimento sobre os mecanismos de lesão. E muito importante para a postura e boa execução dos movimentos do corpo. E aí, trazendo essa visão, começando todo o conceito, nós vamos falar agora dos arcos plantares. No momento que a gente começa a conhecer a função do nosso pé, já começamos a trazer o entendimento dos arcos plantares. E tem uma citação da Rolf, que é muito importante, que ela fala o seguinte, e essa citação, vocês irão perceber mais à frente, que está muito conectada com os acometimentos e com as possíveis lesões que são acometidas nesse complexo. Os pés são verdadeiros delatores. Qualquer desequilíbrio nos níveis superiores reflete-se invariavelmente nos pés e no tornozelo. E aí, trazendo essa função para o nosso arco longitudinal medial, o primeiro arco longitudinal medial, ele tem a função de gerar estabilidade. Olha a função do arco, hein? Nós vamos falar dele lá na frente nos processos do mecanismo de lesão. Olha a função do arco. Estabilidade. E para que te possa fazer uma conexão com a criança, ele tem uma formação na primeira infância, porque ele começa nos primeiros passos, quando a criança começa a jogar pressão nessa articulação. O arco longitudinal medial e o arco longitudinal lateral. E o arco transversal, ele tem total influência na absorção de impactos. Iremos perceber que muitas lesões que ocorrem nesse complexo de tornozelo e pé têm total interferência com esse arco transversal. Ou se ele atua na absorção de impactos, automaticamente, quando a criança começa a jogar pressão nessa articulação, é onde começa a formação desse arco transversal. Salto, corrida, ou seja, pensando no adulto, muitas queixas que são apresentadas no momento de salto e corrida, olha o ponto de atenção para esse arco. E aí, dando continuidade, tá? Então, para que a gente possa entender, né? Falando dos arcos plantares, nós vamos falar dos músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos do pé. Qual é a melhor forma que eu posso exemplificar isso para vocês? Músculos intrínsecos do pé são os músculos muito mais internos. Os músculos extrínsecos são os músculos muito mais superficiais, tá? E os músculos intrínsecos dos pés, ele tem origem no próprio pé, tá? E aí tem todo um conceito, 4 camadas, estabilizadores locais, pequenos braços de alavanca, porque a sua origem é no próprio pé, baixo movimento rotacional. E os músculos extrínsecos do pé, ele tem origem na perna, ele apresenta maior braço de alavanca, motores globais e área de secção transversa. Jack, o que você quer dizer com isso? Que essa conexão dos músculos intrínsecos do pé e os músculos intrínsecos do pé e todo esse conceito vai fazer com que a gente conheça todo o entendimento do que seja fute-core, que é algo que eu vou conectar com vocês agora mais à frente. E aí, trazendo esse conceito dos músculos extrínsecos do pé e os músculos intrínsecos do pé, eu trago um conceito do sistema miofacial. Lembra que eu falei sobre os 3 sistemas que nós iríamos abordar, que não podemos negligenciar para que a gente possa montar melhor o processo de retreinamento? E eu trago para vocês a linha espiral, que essa linha espiral, ela é formada por todo o nosso corpo e na sua passagem nessa região inferior é muito mais conhecida na formação do estribo do pé. É onde fica muito mais fácil, aonde Mayer, né, ele abre esse conceito no livro de Estudos Anatômicos, ele fala que o estribo do pé é a melhor forma de nós conceituarmos um pé muito mais pronado e um pé muito mais supinado. Tá? Então, dentro desse conceito de Mayer, ele comprova que a linha espiral é uma faixa, né, de tecido conjuntivo, de linhas miofaciais, que passa pela região lateral, corta as faces plantares e passa pela linha medial. No momento que nós temos uma área muito mais rígida e uma área muito mais alongada, você terá um pé muito mais pronado. E no momento que você tem uma área muito mais rígida e uma área muito mais alongada, você terá um pé muito mais supinado. E assim formando o estribo do pé. Lembrando que esse ponto, esse conhecimento vai estar conectado lá no processo do retreinamento.
E uma coisa que está muito forte, uma corrente que vem apresentando muito forte hoje, seria todo aquele processo de você treinar descalço, que hoje se conceitua da seguinte forma, que os nossos pés, ele representa uma planta que cresce fora do vaso. Automaticamente nós teremos um pé forte, né, com todos os músculos extrínsecos e intrínsecos do pé totalmente na sua função de estabilidade. E quando nós estamos com essas regiões, com essas fáscias plantares muito mais inibidas, né? Essas regiões com pouca habilidade, boa capacidade, baixa capacidade motora, automaticamente nós teremos um pé crescendo dentro de um vaso de planta, ou seja, ele não é um pé fortalecido, não é um pé tão forte, e automaticamente a tendência é esse pé desabar, ou seja, trazendo para as informações do mecanismo, deixando esse pé muito mais suscetível, deixando esse complexo do tornozelo muito mais suscetível à lesão. E aí, trazendo aquela conexão que eu falei com vocês no slide anterior, quando eu falo para vocês sobre instabilidade do arco plantar, eu trago para vocês essa evidência científica para trazer um entendimento que hoje tudo se fala. O que é footcore? Footcore. A importância do footcore. Hoje, corredores trabalhando com footcore, clubes de futebol trabalhando com footcore. Então, o que seria o footcore? Essa evidência científica, ela traz com uma forte citação tudo isso que eu vou falar com vocês agora. Olha a comparação que ele fez dos músculos intrínsecos do pé, na sua função, e os músculos extrínsecos do pé, comparando com o core pélvico. Vamos para os músculos intrínsecos, estabilizadores locais. Olha a comparação com o multifído, transverso do abdômen. Pequena área de secção transversa, pequenos braços de alavanca, baixos movimentos rotacionais. Beleza. E os músculos extrínsecos do pé, estabilizadores locais, latíssimo dorso, face coronlombar, e dentro desse processo de comparação, percebeu a importância na ação de estabilidade dos nossos arcos plantares, por isso ganhou a terminologia footcore. Nessa comparação com o nosso core pélvico, aonde um possui menor braço de alavanca e estabilizadores locais, e o outro apresenta maior braço de alavanca nesse processo de transmissão e força, e nesse processo de estabilização do movimento, e com isso, toda a nossa face plantar, né, ganhou esse nome de footcore. E assim, facilitando muito mais esse conceito, facilitando muito mais o entendimento desse conceito. E aí eu trouxe essa figura que ilustra para vocês todo esse processo de estabilidade do arco plantar, que seria os sistemas passivos, né, que é toda a face plantar, que seria os músculos extrínsecos do pé, todo o sistema ativo, né, que seria todos os músculos extrínsecos, todas as bases musculares, e o ponto principal, o sistema neural. Os nossos pés são ricos em quê? Em mecanorreceptores. E o nosso sistema miofacial atuando aí, ó, no processo de transmissão de força e de energia, aonde essas regiões plantares têm total suporte e base de função primária de estabilidade. E aí, com isso, Jack, fica muito mais fácil eu ter esse entendimento do que é o footcore, de como trabalhar com o footcore. E vamos começar a entender isso e trazer para o processo do retreinamento. Vai ficar muito mais fácil termos o entendimento dos mecanismos de lesão e assim começarmos a construir junto os processos de retreinamento de lesão para o complexo de tornozelo e pé. E aí eu trago para vocês as evidências científicas que comprovam que um determinado indivíduo que foi feito esse estudo, ele apresenta uma fascite plantar em um único pé, ou seja, num pé. E no seu outro pé, ele não apresenta fascite plantar. E percebendo no pé que esse indivíduo apresenta fascite, os seus músculos extrínsecos e extrínsecos do pé totalmente desabado, com pouca capacidade motora. E aí, dessas evidências começaram a comprovar a sua importância e a sua função na estabilização dessa região. Então, esses estudos aí é de fortes evidências. Mais à frente, não deixe de estudar, não deixe de continuar pesquisando. Eu vim colocando para vocês todas as citações,
para que fique muito mais fácil a busca de vocês ou para que vocês possam ampliar o campo de pesquisa. E aí, saindo dessa região das faces plantares, eu inicio agora com vocês toda a base do tornozelo, que tem por função primária a sua base de mobilidade. Então, vamos lá. Eu venho conversando com vocês do complexo do tornozelo. Comecei pelas faces plantares, que por função primária são função de estabilidade. Venho para o tornozelo, que é por função de mobilidade. E vai ficar muito mais fácil agora para que a gente possa ampliar e trazer um melhor entendimento de todo esse complexo. Articulação talo-crural, trazendo toda a sua construção, tíbia, fíbula e talos, tá? Uma articulação sinovial, ou seja, temos o líquido sinovial aí lubrificando essa articulação dentro das bursas. Tipo de dobradiça, olha os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. E uma articulação subtalar, que traz para o movimento de pronação e supinação. E para que a gente possa visualizar esses movimentos, porque quando nós começarmos a falar dos mecanismos de lesão, precisaríamos entender esses movimentos articulares do tornozelo. E aí traz o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. E traz o movimento de inversão e o movimento de eversão. Tá? E para que a gente comece a falar agora sobre lesões, eu venho antes, né, de abordar esse assunto, parabenizar o CREF, porque nesse período aí já são mais de 2.000 capacitações desde 2015, ou seja, só beneficiando nós, que somos profissionais de educação física, visando para que a gente possa atender melhor o nosso cliente, visando uma valorização da nossa profissão. E também o primeiro conselho a criar uma app da categoria, porque muitas das vezes o nosso dia a dia é muito corrido, a gente precisa estar com o smartphone na mão para poder facilitar a comunicação com o nosso cliente, porque hoje o mundo é tecnológico. E nós somos o primeiro conselho a ter um aplicativo direto para que a gente possa escrever no curso, fazer contato com o conselho e diversas outras funções. Então, muito obrigado, CREF. Então, nós vamos agora dar continuidade, tá? Falamos de todo o complexo, procurei abordar todo esse sistema para que fique muito mais fácil trazermos o entendimento dessas lesões. E aí, vamos começar a abordar o conceito de lesões do complexo do tornozelo, que muitas das vezes essas lesões são rotineiras, agudas e crônicas. O que você quer dizer com isso, Jack? Que muitas das vezes essas lesões, ela não está só ligada no âmbito esportivo, não está só ligado naquele futebol de final de semana, como eu conversei com vocês na fase de introdução. Muitas das vezes não está ligado à nossa prática esportiva semanal ou de final de semana, como o andar de bicicleta com o filho, como o correr no final de semana, ou atividade da academia. E sim, muitas das vezes, a atividade do nosso dia a dia. Imagina uma mulher de salto que começa a provocar uma entorse de tornozelo de forma rotineira. Automaticamente, um processo dessa lesão ela pode ficar aguda e, com o tempo, se ela não der uma devida atenção, sim, essa lesão pode ficar crônica. E muitas das vezes, esse cliente que sofreu essa entorse de tornozelo vai estar junto conosco, vai estar no nosso atendimento diário, buscando esse processo de retreinamento, junto com uma equipe multidisciplinar ou nos procurando na academia para que possa iniciar esse processo de retreinamento ou, dependendo, ocorrendo até um processo cirúrgico, atuando junto com uma equipe multidisciplinar, vindo com um processo cirúrgico junto com o médico, passando pelo processo de reabilitação pelo fisioterapeuta e vindo para nossas mãos no processo de retreinamento para que ela possa retornar para a sua atividade da vida diária com uma melhor funcionalidade desta região. E aí, para que a gente possa falar desses tipos de lesões, a gente precisa entender os seus fatores, a gente precisa entender todos os mecanismos. E aí, para que a gente possa abordar com muito mais propriedade, vamos falar dos fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Mas, Jack, o que seriam esses fatores intrínsecos? Para ter melhor entendimento, o que são os fatores intrínsecos? São os fatores inerentes ao paciente, ao cliente e aluno. Vamos lá. O que seriam, então, os fatores inerentes a esse paciente, a esse cliente, ao nosso aluno? São fatores modificáveis e não modificáveis. Então, para que a gente possa entender melhor,
fatores intrínsecos, fatores inerentes ao paciente. O que seriam esses fatores não modificáveis? Idade, sexo, lesão prévia, uma lesão que esse nosso cliente aluno já sofreu, a gente não consegue modificar. E se os fatores intrínsecos são fatores inerentes ao meu paciente, o que seriam os fatores modificáveis? Força, flexibilidade, todas as valências que é inerente ao meu paciente e eu consigo modificar no processo de retreinamento. E, Jack, consegui compreender o que é fatores intrínsecos. Então, o que seriam então, os fatores extrínsecos? Os fatores extrínsecos, vou trazer isso para o lado da performance. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que um determinado jogador de futebol sofreu uma entorse de tornozelo e ele joga pela lateral. Vamos lá. São fatores extrínsecos e externos ao meu paciente que eu não consigo modificar. Se ele joga na lateral, eu não vou conseguir modificar a função dele jogar, mas eu terei que pensar nesse processo de retreinamento para que eu possa intervir com maior qualidade. Olha um outro fator envolvendo a lateral. Se ele sofreu essa lesão, ele é um lateral esquerdo e sofreu essa entorse na perna direita. Se ele é um lateral esquerdo e sofreu essa entorse na perna esquerda. São fatores extrínsecos não modificáveis. Mas aonde entra, Jack, esses fatores modificáveis? Carga de treinamento, regras, regulamento, tempo de jogo, fatores que eu consigo modificar para que possa facilitar o processo de retreinamento. E, Jack, exemplifica para mim uma atividade da vida diária, onde fica muito mais fácil trazer esse entendimento. A moça trabalha de salto e ela só pode utilizar salto. O salto é um fator extrínseco, mas para que eu possa trabalhar bem esse processo de retreinamento, eu precisarei trabalhar com ela esse fator extrínseco para que ela desenvolva bem essa funcionalidade dessa região que está totalmente acometida para que ela volte a utilizar o salto. Mas aí vamos dizer assim que o salto não seria o melhor calçado, mas vamos dizer que o salto é uma das ferramentas que ela utiliza para o trabalho, né? Faz parte da sua vestimenta diária, ou seja, é algo que eu tenho que repensar no treinamento e é um fator extrínseco muito forte que vai ter total interferência no meu programa. E assim fica muito mais fácil nós conduzirmos o entendimento do que seriam os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. E o que seria o que você definiu como capacidade e demanda? A capacidade e demanda, já trazendo para o processo de retreinamento, seria a habilidade do nosso sistema musculoesquelético para definir melhor do nosso corpo, transferir e dissipar as forças. Ou seja, no meu processo de retreinamento, o meu paciente chegou numa determinada fase. Eu tenho que mensurar bem essa capacidade que eu vou ter de implantar um treinamento, porque saber qual é o limite que esse corpo pode suportar, aonde entra a demanda. Qual é a demanda que eu posso aplicar nesse corpo e a capacidade que esse corpo vai ter de suportar para que eu não possa trabalhar bem esse processo de retreinamento e, ao mesmo tempo, não provocar nenhuma relesão. E é onde traz todo esse movimento aí, todo esse ciclo de fluxo de energia, que tem que ser um equilíbrio de capacidade e demanda. No momento que a capacidade de tolerar um determinado retreinamento, a demanda seja muito alta, a capacidade do corpo vai ser menor, esse aluno vai se manter em relesão constante. Então, eu preciso achar esse equilíbrio. Mas, Jack, qual é a melhor referência? Como é que eu vou dar início a esse processo de retreinamento sem saber como eu posso prescrever, né, e aplicar uma boa demanda, sabendo com a capacidade que esse corpo vai ter de suportar essa demanda? Aí vem o conceito de carga de trabalho. Trago para vocês a melhor referência, gente, uma das melhores referências hoje no campo do retreinamento de lesões, que é o Tim Gambit. Ele fala muito, com muita propriedade, são diversos artigos, tá? E vai ampliar, vai nortear com muita qualidade o trabalho de vocês hoje, voltado para o trabalho de retreinamento de lesões. E ele fala com muita qualidade sobre a aplicação de carga externa e a carga interna.
tá? Que ele fala que o melhor conceito para que você possa aplicar essa capacidade, para que você possa aplicar essa demanda e saber a capacidade do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso paciente suportar essa demanda, é você trabalhar sempre com variáveis e com progressões de 5 a 10%. Ou seja, iniciei um processo de retreinamento, a progressão de carga, a progressão do meu treinamento é sempre com uma variável de 5 a 10%. Quando eu trabalho com uma variável muito acima disso, automaticamente eu fico muito mais próximo a deixar o meu cliente a uma relesão ou deixar o meu cliente naquele processo onde eu não vou conseguir perceber um bom resultado no trabalho. Então, já começamos a achar uma melhor referência para poder aplicar uma carga de trabalho, aplicar um volume de exercício e para que a gente possa montar esse processo desse retreinamento, fazendo com que o aluno tenha uma boa carga de trabalho e sabendo que o seu corpo vai receber bem esse processo para que possa atuar bem no processo de retreinamento, no processo do retreinamento. E um ponto que não podemos esquecer, e é de suma importância, ter um olhar individual para o nosso cliente, pensando sempre que no processo de retreinamento, o nosso cliente ele pode ser um jogador de futebol, automaticamente o melhor protocolo pode ser esse. Se esse meu cliente torceu o pé pisando num buraco, numa rua que não se apresentava em bom estado, o processo vai ser esse. Então, nem sempre o protocolo que é aplicado em um será o protocolo aplicado em outro. Aí traz todo aquele conceito que eu abordei com vocês lá atrás, que é desenvolvermos um bom raciocínio clínico, termos o entendimento não só do mecanismo de lesão, mas todo um funcionamento holístico do nosso corpo, para que a gente possa entender o processo, entendendo o conceito de cada fator para poder ter a intervenção necessária, pensando no ser individual, pensando em cada um e nunca pensando num todo, tá? Então, o fator de individualidade biológica é de suma importância não esquecermos esse detalhe para que a gente possa desenvolver bem o nosso processo de retreinamento de lesões. E para que a gente possa começar a construir a nossa base de retreinamento, né? Já tendo uma diretriz, já tendo um norte, eu trago aqui a pirâmide do Gray Cook, onde ele aborda em diversos livros hoje e está conectado na pirâmide de função da performance, trazendo como uma diretriz base do nosso retreinamento, para que a gente possa construir melhor planejamento para o nosso paciente, para o nosso cliente, para o nosso aluno, vindo das bases de amplitude de movimento articular, fortalecimento, propriocepção e treinamento específico. E se nós pararmos para visualizar as diretrizes acima, está conectado, vindo com as bases de se essa região está acometida, eu preciso priorizar, respeitando as suas funções primárias, as bases de mobilidade, estabilidade, pensando no movimento e depois realizando a implementação de carga. E no momento que eu não respeito esse processo da pirâmide, eu fico muito mais suscetível à lesão. Eu vou fazer com que esse meu cliente fique muito mais suscetível, melhor, ao processo de relesão, porque ele já está acometido por uma lesão. Então, precisamos, para que a gente possa nortear melhor o nosso trabalho, seguindo essas diretrizes, vai ficar muito mais fácil para que a gente possa construir, tá? Todo o processo de treinamento e totalmente linkado às fortes evidências científicas que vem apresentando nesses processos. E aí eu trago para vocês três artigos que já vai evidenciar e vai nortear todo o nosso trabalho. Olha o que fala. A combinação de bases instáveis e estáveis reduz o risco de recidiva em até 50%. Então, ou seja, olha as fortes evidências apresentando, norteando melhor o nosso trabalho. Então, ou seja, o que nós pensávamos em realizar só um trabalho em bases estáveis, o trabalho também em base
estável e instável reduz a recidiva. Então, ou seja, é um bom incremento no processo de retreinamento. Olha, mais uma vez, as evidências científicas norteando, dando base no nosso processo de retreinamento, para que a gente possa trabalhar com muito mais qualidade com os nossos clientes, com os nossos alunos. Então, vamos começar a falar de entorse de tornozelo. Começamos agora a falar das lesões, já entendemos os mecanismos, já entendemos todas as funções, todos os sistemas do corpo que estarão atuando para que a gente possa atuar com total qualidade nos mecanismos de lesão. E o que seria, então, Jack, a entorse de tornozelo? É um movimento violento com estiramento ou ruptura dos ligamentos, que nada mais é aí que é um movimento de inversão, tá? Com o movimento de uma plantificação e vindo com contato, que muitas das vezes está conectada com 45% de prevalência de lesão em esporte, 72% de chance de recidiva, porque muitas das vezes, se não dá a devida atenção a essa região, a recidiva ela vai acontecer. E muitas das vezes, ocorrendo a recidiva, você deixa essa região muito mais crônica, provocando uma instabilidade. E isso, trazendo isso para uma vida funcional, atrapalha a atividade da vida diária do nosso cliente aluno. E trazendo isso para o âmbito esportivo, meus Deus, chegando, podendo até aposentar um atleta ou então deixar ele muito longe do seu rendimento esportivo. E trazendo todo esse entendimento dessa entorse de tornozelo, a gente começa a visualizar os ligamentos que são mais acometidos nessa região. E, ao mesmo tempo, também traz o entendimento dos 3 tipos de rompimento que ocorre nessa entorse de tornozelo, que é o grau 1, que é um rompimento bem leve, tá? Que muitas das vezes não precisa de um procedimento cirúrgico, muitas das vezes aí a equipe multidisciplinar que atua, o fisioterapeuta e o educador físico, no processo de reabilitação e retreinamento. O grau 2, que é muito mais parcial, que depende muito mais da função desse paciente, se ele é um atleta, se ele é um não atleta, quais são os fatores, né, que intervém esse atleta, aí entra todo aquele âmbito, os fatores intrínsecos e extrínsecos. Muitas das vezes, o cara trabalha sentado, não é preciso um procedimento cirúrgico, vai deixar ele muito tempo afastado do trabalho. Você vindo com o processo de reabilitação do fisioterapeuta e o retreinamento do educador físico, você já consegue fazer com que esse paciente não entre no processo cirúrgico e mantenha a sua atividade da vida diária. E vindo para um grau 3 de ruptura total, que muitas das vezes vai ser... A intervenção cirúrgica não vai pensar não só no processo do atleta, mas sim no processo do nosso cliente aluno que está no dia a dia, em sua atividade diária, não só pensando no seu evento esportivo. Tá? E esses fatores de risco para essas regiões, todas essas lesões acometidas, eu trago esse conceito para vocês, que muitas das vezes, não só pensando no atleta, inclusive esse atleta de branco, ele apresenta aqui um movimento de inversão com uma plantificação, sem contato físico, onde ocorre o rompimento de todos os ligamentos. Mas tem outros fatores que estão ligados, que está inerente, que muitas das vezes é o quê? O IMC elevado, leva pessoas a ter uma entorse de tornozelo, desequilíbrios de força nessa região, ou seja, as funções primárias desse complexo de tornozelo e pé, pensando lá no assunto de base, funções de estabilidade e mobilidade dessa região, não apresenta bom equilíbrio, fatores muito ligados ao processo de propriocepção, de distribuição de força. Olha as atuações dos nossos mecânicos receptores aí, atuam nesse processo de transmissão. Se essa região não vem funcionando bem, é um dos fatores principais para que você possa estar sofrendo diversas lesões nessa região. Mas, Jack, isso tudo que você acabou de abordar vai estar linkado ao processo de retreinamento. Olha a importância de termos esse entendimento, olha a importância dos fatores extrínsecos e intrínsecos pensando nesse processo aí de retreinamento. E aí, para uma reflexão, né, essa imagem choca, e choca muito, eu trago a imagem do McGregor, né, o lutador de UFC, que sofreu essa fratura aí de tíbia e fíbula, né, na sua última luta. E ele relata que ele já tinha diversas fraturas por estresse nessa região. Olha um fator aí inerente e automaticamente um fator intrínseco que está ligado ao atleta, que é não modificável.
diversos impactos na região, vai gerando fratura por estresse, mas o cara tem que se manter em alto rendimento. Olha o fator intrínseco atuando. Mas, Jack, nós estamos falando de complexo do pé, e a fratura dele foi na tíbia e na fíbula. Olha o raciocínio clínico. Eu já coloquei essa imagem de forma proposital. Qual região acometida abaixo da fratura vai perder a sua funcionalidade básica? Ou seja, no processo de retreinamento do McGregor, ele vai ter que trabalhar todo o processo de retreinamento no complexo de tornozelo e pé. Mesmo a fratura ocorrendo acima da articulação. Mas é o ponto de atenção, é esse o raciocínio clínico que nós, profissionais de educação física, precisamos ter para que a gente monte bem esse processo de treinamento ao olhar a fratura e saber que a região posterior, né, vai sofrer total acometimento por perda de funcionalidade, entendendo de qual processo que o cirurgião vai atender, se vai colocar pino ou não, qual o processo que o fisioterapeuta vai atuar. Olha a nossa atuação aí numa equipe multidisciplinar, para que a gente possa depois, vindo no processo de treinamento, possa fazer com que esse atleta volte a atuar lá em alto rendimento. E aí, todo o entendimento do que nós acabamos de falar dessa lesão, diminuição da amplitude de movimento, fraqueza muscular, déficit de propriocepção e déficit da biomecânica e da marcha. Olha a perda da sua funcionalidade e olha a nossa atuação no processo de retreinamento, seguindo aquelas diretrizes que foram abordadas anteriormente. E aí, eu trago para vocês esses 3 acrônios, tá? O que seriam os acrônios? São abreviações, né? Para poder conceituar um determinado ponto. Esses 3 acrônios, muitas das vezes, faz parte e é da atuação do médico e da atuação do fisioterapeuta. Mas nós, profissionais de educação física, que atuam numa equipe multidisciplinar, que atua no processo de retreinamento, muitas dessas intervenções terá total reflexo no nosso processo de retreinamento. E para poder facilitar esse entendimento, eu trago para vocês a técnica de Place, que muitas das vezes está ligado a repouso, tá? Proteger a região acometida, repouso, gelo, compressão e elevação acima do coração, para que possa vascularizar melhor essa região. E o pólice, olha a atuação, que muitas das vezes está ligado ao fisioterapeuta, mas olha a interferência agora, pensando lá no processo de treinamento. Proteção, carga otimizada, já pensando em alguns movimentos, mesmo vindo de um processo logo após a um processo cirúrgico, logo após a um processo inicial de reabilitação, já iniciando com algumas cargas de movimento, já iniciando alguns movimentos, gelo, compressão e elevação. Ou seja, no momento que a gente passa a ter esse entendimento, o nosso cliente chegou nesse processo de retreinamento e ele fala, poxa, ele começou já a iniciar um trabalho de carga otimizada desde aquela fase. Opa, quando você for avaliar as funções, tu já vai ver que já pode progredir em determinado ponto. Olha o nosso raciocínio clínico e não pensar num protocolo específico, mas sim ter um olhar daquela função, dos seus mecanismos e ter o entendimento de quais protocolos foram utilizados para que a gente possa direcionar melhor o nosso programa de treinamento. E eu trago para vocês logo depois o Peace and Love, que é um acrônimo muito mais utilizado, que iniciou com fisioterapeutas, tá? E são diversos estudiosos canadenses vêm evidenciando essa nomenclatura muito nos Estados Unidos, em diversas escolas hoje no âmbito esportivo, que muitas das vezes se inicia com a proteção, tá? Protection, elevação, e olha, gente, a nossa atuação agora, a não utilização de anti-inflamatórios, que muitas das vezes quem prescreve é quem? O médico. Olha a equipe multidisciplinar aí, alinhada com o médico, o fisioterapeuta, e olha o nosso entendimento. Mas, Jack, por que não a inclusão de anti-inflamatório? Que ele fala que atrasa o processo de regeneração tecidual. Pensando isso do atleta que tem que voltar para o alto rendimento, no momento que a gente conhece todo esse processo, a gente fala, opa, eu já sei qual o planejamento, qual o retreinamento que eu vou aplicar para esse atleta. Compressão e educação. Quando fala essa educação, gente, são fatores psicológicos.
olha mais uma vez a nossa atuação numa equipe multidisciplinar. E aí depois já começa com um trabalho de carga otimizada. Olha o trabalho aí de otimismo que vem à base do love, que é o fator também psicológico, da perseverança, do acreditar que ele vai se recuperar, vindo com bases de vascularização, ou seja, pé elevado para que possa irrigar melhor essa região, trazer um sangue rico, nutrido, para que possa irrigar cada vez mais, e um exercício, já pensando nos movimentos iniciais naquele processo. E no momento que nós temos esse olhar, vai impactar totalmente no nosso processo de retreinamento. E para que possa facilitar a pesquisa de vocês, eu já coloquei as duas referências aí para vocês. Ou seja, clicou esse PDF, clicou no link, já vai direcionar direto para o artigo. Para vocês que estão pensando em começar a atuar nesse processo de treinamento, possa conhecer. E no momento que esse nosso cliente aluno chega na academia e fala que passou por esse processo de reabilitação, vai ficar muito mais fácil para que vocês possam direcionar ao avaliar, ao criar um raciocínio clínico e direcionar melhor o processo de retreinamento do nosso cliente. E aí eu falo mais uma vez a importância. Precisamos criar sempre esse raciocínio clínico, não só pensando no exercício, mas pensando num todo o processo, nessa construção, nessa visão holística, para que a gente possa saber qual vai ser a melhor intervenção para aquele cliente ou para um outro cliente. E aí, já pensando, já iniciando todas as fases do retreinamento, vou citar para vocês aqui um exemplo e vou conectar com toda a função dessa região. Eu começo aqui com o exemplo de um trabalho de mobilidade. Qual é a função? Não perde a funcionalidade. Essa região não perde a funcionalidade? Olha um trabalho de mobilidade utilizando o próprio peso do corpo. Segundo, olha um trabalho forte de dorsoflexão. No momento que essa minha região ela perde funcionalidade, eu faço esse trabalho de dorsoflexão, alongando tanto as minhas fáscias plantares quanto toda a minha cadeia posterior. Jack, por que cadeia posterior? Não seria só panturrilha? Não. Cadeia posterior, porque ela está totalmente interconectada. Então, estou pensando aqui, tanto nesse processo quanto nas regiões que também poderão ser acometidas, que são as regiões superiores. Lembra do processo de interdependência regional? Uma região acometida acaba trazendo a outra. Lembra do processo de elos? Uma região fraca acaba acometendo outra região. Então, não podemos pensar só na lesão, mas precisamos pensar em outros fatores, nos outros elos que poderão ser acometidos devido à lesão ter sido naquela região. E essa é a nossa atuação no retreinamento. Não é só pensar na lesão. Quem iniciou o trabalho foi o cirurgião, com a cirurgia, e o fisioterapeuta com a reabilitação. Quando inicia o retreinamento, a gente atua no processo, entende o mecanismo e amplia o olhar das outras regiões, para que a gente possa desenvolver a funcionalidade do nosso cliente. E aí eu trago o alongamento do complexo muscular tríceps-peitoral, que é aquela formação dos músculos soleares, dos músculos da panturrilha, que tem atuação na flexão de joelho, que tem atuação na flexão plantar. Olha aí, no momento que eu atuo, olha eu já chegando lá no joelho, olha a interconexão. E no momento que eu piso na bolinha de tênis, eu estou estimulando o quê? As minhas fáscias plantares. Olha os músculos intrínsecos do pé, os músculos intrínsecos e extrínsecos, tendo total função no processo do retreinamento. E a figura abaixo, que eu não citei para vocês, que apresenta fortes evidências. Olha o sistema miofacial atuando aí, ó. O trabalho de terapia manual. E o que seria terapia manual? Eu vou evidenciar uma hoje que eu gosto de trabalhar muito, uma das terapias que eu venho utilizando muito aqui na clínica e apresenta fortes evidências no processo de retreinamento, que é a liberação miofacial. Tá? Que também é o mesmo conceito da terapia manual, que é estimular os mecanos receptores. O que os nossos pés são ricos? Em mecanos receptores. Qual é a região que nós estamos falando? Complexo do tornozelo e pé. E produz impulsos aferentes. Quem transmite esses impulsos aferentes? É o nosso sistema miofacial, que chega ao nosso sistema nervoso central e devolve o quê? Respostas eferentes,
trazendo resposta analgésica e melhora a função muscular e articular. O que é evidência científica hoje? Mesmo apresentando poucos artigos, mas esses poucos artigos apresentam fortes evidências que o trabalho de liberação miofascial pode ser utilizado tanto no aquecimento como pós o treino. Por quê? Ele apresenta grande base de aquecimento e bases de mobilidade articular. E até mesmo atua na regeneração pós-treinamento intenso. E olha a sua atuação, olha a forte evidência dela sendo apresentado no processo de retreinamento de lesões. Então, dando continuidade, aí eu trago para uma outras fases, continuando. Ou seja, precisamos pensar que essas fases precisam ser divididas. Eu estou colocando para vocês aqui exemplos de exercício que eu fui construindo pensando nas bases de mobilidade, estabilidade, movimento e carga. Aí eu trago, mais uma vez, um exemplo da manipulação de terapia manual, o exemplo... Isso! Acaba sendo a minha voz aqui, perdão. Um exemplo de mobilidade de tornozelo utilizando a própria carga. Aí eu já faço logo depois a inclusão de um trabalho de mobilidade junto com um trabalho de manipulação de terapia manual. Tá? E junto depois eu desenvolvo o mesmo trabalho já utilizando movimento, já utilizando carga. Ué, Jack, qual seria a carga aí? Pensa, meus amigos, no momento que eu obrigo ela a se deslocar, eu obrigo ela a girar sobre o eixo do seu próprio corpo, utilizando o peso corporal, eu já estou começando a colocar carga naquela região acometida, em uma determinada fase do treinamento. Tá? Então, pensando naquele triângulo e no processo de treinamento, olha aí, eu dando os estímulos, olha eu citando para ela e eu trabalhando naquela região. E pensando, não só trabalhar a região acometida, mas eu estou pensando na sua funcionalidade, trabalhando também a outra região. E aí, para poder que a gente possa desenvolver e falar de outros conteúdos, eu vim falar com vocês agora sobre fascite plantar. Ficou muito mais fácil, Jack, quando você fala das fascias plantares, quando você fala dos músculos extrínsecos e extrínsecos do pé, que eu já sei que a fascite plantar está muito ligado ali ao tecido conjuntivo que passa sobre as fascias plantares, muito mais conectada aos músculos extrínsecos do pé. E essa inflamação dos músculos extrínsecos do pé tem total influência sobre os nossos arcos plantares. Lembra que tem a função de estabilidade, que tem a função de absorção de impactos, e muitas das vezes, o que acontece quando a pessoa sofre de uma fascite plantar? É uma inflamação dessa região que provoca dor, que provoca baixa sensibilidade, quer dizer, muita sensibilidade de dor e um processo inflamatório, que muitas das vezes a nossa atuação vai vir pós um processo inflamatório que vai estar ligado lá com o médico, que vai estar ligado com o fisioterapeuta. E a nossa intervenção vai precisar de todo esse entendimento, de todo esse mecanismo, de toda a visão holística do funcionamento dessa região para que eu possa prescrever com muito mais qualidade. Eu não falei das fascias plantares? Olha a primeira base aqui. Eu fiz questão de enumerar para vocês para que facilite o entendimento. Olha o primeiro estímulo aí, estimulando as fascias plantares. Olha o trabalho do Footcore. Hoje a gente já traz o entendimento do que é o Footcore. O porquê o nome Footcore. A figura 2, o alongamento dos músculos tripsural. Olha, eu não só pensando na região acometida, mas pensando em todos os elos que vai sofrer interferência. Dando continuidade a um trabalho de Footcore na figura 3, alongando as fascias plantares e trazendo outras estratégias. Essa abordagem traz aquela visão do triângulo da pirâmide, lembra? Pensando nas bases de mobilidade e estabilidade. Qual é a função das fascias plantares? Estabilidade. Mas se essa face plantar sofreu acometimento, eu também tenho que pensar o quê? E ela vem apresentando baixa funcionalidade, eu também preciso mexer o quê? Na mobilidade de tornozelo. E já pensando numa progressão de carga,
lá na frente, respeitando os processos de mobilidade, estabilidade e vindo no processo de posição de carga, olha eu fazer um trabalho aí de avião, utilizando carga, fazendo com que a minha aluna estimule essas faces plantares. Por quê? Não estou pensando só na região acometida, mas estou pensando em todo o corpo para a melhora da sua funcionalidade. E eu faço um trabalho aí de projeção, onde ela tem que realizar, retirar o kettlebell do chão, fazer a elevação da perna e retornar ao mesmo tempo. Lembrando que ela não pode deixar aquela faixa, aquela bandagem elástica que eu venho utilizando, para que ela não possa sair do seu pé. E aí a aluna faz essa projeção, tá? Faz esse movimento desse mesmo exercício, estimulando as faces plantares. Lembra que o vídeo iniciou mostrando como o pé dela vem exigindo essa estabilização? O que norteou isso aí, Jack? Lembra o que a evidência científica falou? Bases em trabalhos, exercícios com bases instáveis e estáveis apresenta fortes evidências no processo de retreinamento e na redução da recidiva dessa lesão. Olha a evidência científica, mais uma vez, norteando o nosso trabalho. E para que a gente possa dar continuidade, falando cada vez mais sobre os mecanismos de lesão, eu venho conversar com vocês sobre tendinopatia do calcânio. E o que seria, Jack, essa tendinopatia do calcânio? É uma inflamação nesse tendão do calcânio. E a melhor forma de identificar, aí eu falo para vocês, olha mais uma vez a atuação nossa, profissionais de educação física, que vamos para 23 anos agora, da nossa profissão regulamentada, na atuação multidisciplinar. No momento que a gente tem assim, que a ressonância magnética é um dos exames padrão ouro para identificar diversas lesões. E no momento que a gente não precisa fazer a leitura desse exame, o laudo já fica muito mais fácil. Mas, por curiosidade, no momento que a gente tem o conhecimento, né, dessa base, fica muito mais fácil a nossa atuação. Para poder identificar o que ocorre no tendão do calcânio. O processo de poderemos ampliar esse processo de recidiva. Ou seja, precisamos ter um entendimento de toda a integração, essa visão holística do corpo humano, do movimento, para que a gente possa atender e prescrever e montar esse programa de retreinamento do nosso cliente aluno. E essa inflamação que ocorre nesse tendão, que muitas das vezes acaba impactando na corrida, acaba impactando nas atividades esportivas e nas atividades funcionais. Para que a gente possa montar o melhor processo de treinamento, fica muito mais fácil. Mas, Jack, você replicou as figuras? Amigos, foi uma forma de nortear, foi uma forma de dar base para que a gente possa direcionar todo o processo de treinamento. No momento que eu penso na função, eu penso o quê? Vai perder mobilidade. Vou precisar um trabalho de base de dorsiflexão, que é um excelente trabalho excêntrico para que eu possa alongar essas fibras e facilitar o processo de transmissão. Olha, mais uma vez, as evidências científicas norteando o trabalho no processo de treinamento. Ou seja, a base de trabalhos excêntricos apresentam fortes evidências para que a gente possa atuar no processo de treinamento, inclusive na tendinite de calcânio. Olha o alongamento do complexo muscular do tríceps fissural. Olha o estímulo das fáscias. Olha a terapia manual. Então, ou seja, são estratégias que a gente pode estar montando para que fique muito mais fácil direcionar o nosso trabalho, para que a gente possa atender com muito mais qualidade. E assim,
fica mais fácil conhecer o mecanismo de lesão, fica mais fácil conhecer todo o processo. E aí eu falo com vocês agora sobre a tenossinovite e tendinite, que muitas das vezes provoca diminuição da funcionalidade e a sensação de falta de força. Por quê? Olha esse termo, gente, tenossinovite. Lembra quando eu falei lá da biomecânica, dos fatores de bases da mecânica do nosso complexo tornozelo e pé? Sinovite, líquido sinovial, já começa a envolver o quê? A inflamação dessa região, que começa a envolver inflamação nas bursas, que começa a envolver inflamação nos tendões. E provoca o quê? Diminuição da funcionalidade. Olha a função do pé lá nos slides anterior. E aí, quais são as causas mais comuns da sinovite? Se chega um cliente nos procurando na academia que sofre de doenças metabólicas e ele fala que ele está acometido por essa lesão, vai ficar muito mais fácil o nosso entendimento. O que também pode se levar a alcoolismo, tabagismo, todo um estilo de vida não saudável. Tipos de medicamento, tá? Um uso excessivo de sobrecarga. Olha aí, trazendo para clientes nossos que sobrecarregam essa região com salto e não vem apresentando um estilo de vida ativo. Um estilo de pé chato ou cavo, muitas das vezes com pouca capacidade motora nessas regiões de faces plantares, também vem se agravando. E o maior, obesidade. Jack, ao olhar esse fator, trazer esse entendimento, ficou muito mais fácil eu compreender essa lesão. Ficou muito mais fácil eu construir um raciocínio clínico para que eu possa montar o meu programa de retreinamento compreendendo a minha atuação dentro de uma equipe multidisciplinar, vindo do fisioterapeuta, como vai ser a minha atuação e eu compartilhando com eles. Ou esse meu cliente me procurando na academia, que muitas vezes ocorreu comigo, quando eu iniciei esse meu trabalho de retreinamento, de lesões atuando como personal, ficou muito mais fácil meu entendimento para que eu construísse esse raciocínio clínico e montasse todo o programa de retreinamento. Mais uma vez, olha o alongamento, a minha atuação no trabalho de dorsiflexão, olha as bases de trabalhos excêntricos apresentando fortes evidências. Olha a terapia manual, porque sensação de força, ou seja, a terapia manual apresenta fortes evidências para que eu possa iniciar o trabalho com o meu cliente. Perde função, perde base, ou seja, a terapia manual, respeitando que esse meu cliente está vindo de um processo do fisioterapeuta e não se encontra mais um processo inflamatório, eu já consigo atuar com muito mais qualidade, consigo atuar, que é a nossa atuação no retreinamento, vindo com a terapia manual, para que eu melhore a função dessa região. Olhe o alongamento de toda a cadeia, pensando em todo o complexo, não só na região totalmente acometida. E aí, eu trago outras evidências. Olha um trabalho de mobilidade, utilizando a Superband, o Teraband, a Miniband, utilizando peso corporal. Olha a nossa atuação, olha a nossa intervenção. Olha um trabalho em base estáveis, incluindo com o trabalho também que eu já venho realizando, com um trabalho de base estável, que é norteado por diversas evidências e comprova melhora, direcionando melhor o nosso trabalho. E aí, gente, eu trago uma grande reflexão para vocês, porque ficou muito mais fácil o nosso entendimento de todo esse complexo de retreinamento de lesões do complexo do tornozelo e pé, no momento que a gente começa a conhecer esses mecanismos, no momento que a gente passa a trazer todo esse entendimento para que facilite a nossa atuação e fortaleça cada vez mais a nossa atuação dentro de uma equipe multidisciplinar. Mas muitas das vezes, esses nossos clientes e alunos, eles nos procuram nas academias, tá? E não só no trabalho de personal, mas só mesmo no trabalho mesmo de salão. E esse nosso cliente, muitas vezes, ele trabalha de bota o dia todo, ele pode estar trabalhando no frigorífico. E se nós analisarmos de uma forma funcional, a bota é um equipamento de proteção individual, mas ela limita o movimento de dorsiflexão.
e de flexão plantar. Pensa naquele cliente que já apresenta baixa funcionalidade naquela região. E ele sai lá do seu trabalho e fala, cara, eu vou para a academia agora, preciso cuidar da minha saúde. Então, o que eu falo para vocês? Para que a gente possa ampliar o nosso olhar nas prescrições, no atendimento na academia, voltado para as funções articulares, que muitas das vezes vai estar ligada a diversos acometimentos futuros que os nossos clientes poderão sofrer. Vou dar um exemplo aqui, uma baixa mobilidade de tornozelo. Estudos comprovam que ela vem sendo relatada como tendinopatia patelar. Olha a interdependência regional, gente, atuando, lembra? Interdependência. Olha um elo fragilizado acometendo o outro. Tendinopatia de calcâneo, instabilidade crônica de tornozelo, fraturas por estresse, fascite plantar, dor patelofemoral, ou seja, o nosso cliente aluno apresentando uma baixa capacidade funcional de mobilidade, olha o que pode ser acometido. E muitas das vezes ele não inicia atividade física, que a gente precisa avaliar, a gente precisa criar um raciocínio clínico para a gente possa atender esse cliente. Olha a nossa visão, olha o nosso olhar holístico, quando aquele cliente fala assim, eu tenho uma dor no joelho, isso me incomoda. A gente não vai pensar logo, opa, então é falta de mobilidade. A gente precisa ter um olhar num todo. Mas é uma estratégia e uma intervenção que pode ser aplicada. E no momento que a gente começa a encaixar isso no nosso dia a dia, no nosso atendimento na nossa academia, nós já temos fortes evidências que colaboram com esse nosso trabalho. E vem dizendo que essa baixa dorsiflexão de tornozelo vem trazendo diversos acometimentos, inclusive até ao valgismo dinâmico, onde hoje é muito mais conhecido como momento em valgo. Algumas evidências ainda se fala em valgismo dinâmico, mas fortes evidências hoje já mudou essa terminologia, em momento em valgo, onde o nosso joelho, no momento de um agachamento, ele faz aquela, né? Ele vem para dentro e para fora. E nesse movimento aí de dentro e fora, você pode ficar suscetível a diversas lesões e muitas vezes está lá, conectada à mobilidade de tornozelo, tá, gente? É um ponto. Eu sei também que uma baixa estabilidade dos músculos postos laterais do quadril tem total interferência, é amplo. A gente precisa ter um raciocínio clínico para a gente poder entender do movimento do nosso cliente. Criar uma melhor estratégia para atender melhor. Mas hoje a gente já traz esse entendimento que uma baixa mobilidade fica muito mais fácil trazer essa visão para que a gente possa atender melhor esse nosso cliente. Mas, Jack, ficou muito mais fácil você trazer essa evidência. E como eu faço para poder atender isso? Se eu falo para vocês trazer as funções articulares para a academia, olha a estratégia de aquecimento do nosso cliente aluno, de personal. É um exemplo. Eu utilizando aqui essa estratégia como forma de aquecimento para essa região de mobilidade de tornozelo para a minha cliente que apresenta baixa função nessa região e ela precisa agachar com qualidade. E eu quero reduzir queixas, mas eu quero melhorar a função dessa região. Ou então, a gente pode ensinar para o nosso aluno cliente para ele estar realizando na academia, pensando nas funções articulares, de mobilidade, estabilidade do complexo do pé, estabilidade de joelho, mobilidade, estabilidade de quadril, e assim para as outras regiões. E quem fala isso, Jack? Quem é que cita isso? Olha, mais uma vez, as evidências científicas norteando o nosso trabalho. O trabalho de mobilidade articular com suporte de peso associado ao movimento foi classificada como uma maneira mais eficaz de aumentar a função. Então é isso, meus amigos. Utilizarmos sempre os livros, utilizar sempre as evidências científicas para que possa nortear o nosso trabalho, seja ele de retreinamento, seja ele para o treinamento. E com isso, o que eu fiz com vocês? Eu vim trazendo aqui para vocês diversas evidências. Quando vocês baixarem esse PDF, que vai estar na plataforma do CREF, já facilitei até o estudo, porque eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, eu sei que a nossa vida profissional não para um minuto. Então, pensando nessas referências, eu coloquei aqui todas as referências em forma de link. Ou seja, amigos, clicou, já vai direto na fonte, para que facilite, que muitas vezes o nosso tempo de estudar é muito mais corrido. Eu sei, eu estou no dia a dia.
Eu não sou profissional clínico, eu não atuo na área de pesquisa, eu estou na atividade prática. Mas eu sei que o que vai nortear melhor o meu trabalho são as pesquisas, são as trocas com outros profissionais, é a leitura nos livros. Então, já fiz isso para que facilite os nossos estudos. Então, clicando, já vai direto para a área de estudo. E aí, eu venho mais uma vez agradecer ao CREF pela oportunidade, por esse dia de troca com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque o nosso CREF 1, ele vem avançando cada vez mais, tá? Diversos profissionais de educação física sendo vacinados por todo o estado do Rio de Janeiro. Nós somos reconhecidos hoje como profissionais da saúde e comprovando cada vez mais a nossa atuação em uma equipe multidisciplinar, e nós somos essenciais, tá? E junto com isso vem a nossa valorização profissional. E com isso eu agradeço a 207 profissionais que estão aqui conectados conosco nessa troca hiper importante para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa profissão. E hoje nós somos reconhecidos na classificação brasileira de ocupações como profissionais da saúde. E nesse processo aí que nós sofremos de pandemia, nós temos a lei de essencialidade que comprova cada vez mais que nós, profissionais de educação física, somos essenciais, sendo em período de pandemia ou não, como propulsor base da atividade física, do exercício físico. Tá? E isso aí eu tenho que agradecer mais uma vez ao CREF, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar com vocês. No final, vai estar o meu Insta, gente, vamos trocar, fique à vontade, pergunta, vamos conversando, depois com mais calma, até troco o telefone com vocês lá pelo direct do Insta, para que a gente possa estar conversando e evidenciando cada vez mais diversos estudos e pensando nessa atuação da nossa valorização profissional. E para que fique muito mais fácil falar com o CREF, hoje o CREF tem um WhatsApp, ou seja, fica muito mais fácil para que a gente possa. Se nós já temos um aplicativo móvel, nós temos o WhatsApp hoje, que fica muito mais fácil nós falarmos com o nosso gestor, né, trocarmos qualquer assunto e até mesmo se inscrever nos cursos. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Aí em cima está o meu endereço do meu Insta, tá? Vamos trocando, vamos conversando. Agradeço ao Rafa por tudo e agradeço ao CREF mais uma vez. Muito obrigado, meus amigos. Grande Jack, foi sensacional, cara. Maravilhoso. Para mim foi de um conhecimento aqui ímpar. Não tenho nem como descrever tanto conhecimento que você passou para a gente. A galera tá só no elogio aqui. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o professor Jack aí nas redes sociais. Tô vendo a galera aqui pedindo, o Instagram segue. E eu vou pedir para o professor Jack colocar lá no primeiro slide dele. Vamos printar, tirar uma foto, tirar um print aí. Vamos marcar aí as nossas arrobas, as nossas hashtags para o episódio 1 do Creflix. Com certeza. Abrimos com chave de ouro e com o pé direito. O que vocês acharam, galera? O que vocês acharam? Aqui? Esse, Rafa? Isso, pode ser esse. Vamos ser esse e vamos no segundo, que aí tem o nome do seu do tema. Isso. Boa. Galera, então printa essa tela aí, ó, rapidamente, que o professor Jack vai passar para o próximo slide, vocês vão printar o próximo também. 3, 2, 1 e... Printou, passou, professor Jack, vamos embora. Vamos para o próximo, que está lá o nome. Printa esse também. E aí vocês vão fazer assim, galera. Vocês vão postar na rede social de vocês com a @cref1, o @ do professor Jack e o meu @ Rafael Cancela. A gente disponibilizou aqui aí, tá aí no chat em algum lugar, eu disponibilizei o @ para vocês. Marca a hashtag eu sou cref1 e vamos fazer assim, ó, vamos colocar hashtag EPJack. Primeiro episódio do Creflix Jack. Rafa, coloquei na página aqui para que o pessoal possa ver o Insta, caso queira tirar qualquer dúvida, fique à vontade, amigos, vamos trocar bastante. Gente. O Insta do professor Jack está aqui em cima, está disponível, o professor Jack disponibilizou as redes sociais dele lá para a gente fazer contato. E aí, Jack, eu tenho uma notícia muito boa, que a galera tá insana aqui, ó.
todos os episódios do Creflix vão ser disponibilizados no YouTube. Uhul! Boa, garoto! Vocês vão poder assistir isso aí a hora que vocês quiserem. Vão ter um conteúdo maravilhoso na mão. Além do conteúdo do professor Jack, que já está disponível lá nas plataformas do CREF1. Então, você já pode fazer o download, beleza? Então, fiquem de olho na página do CREF1 lá no YouTube. Não vai ser através de Instagram nem Facebook, galera. YouTube, beleza? Que o curso vai ficar lá 100% na íntegra para todo mundo ver, rever. Teve dúvida, volta a ver de novo. Teve dúvida, entre em contato com o professor Jack. Galera, gostaria de fazer uma brincadeirinha com vocês. O CREF1 fez uma postagem do lembrete da semana do Creflix. Ó, todo mundo foi lá na rede social? E aí eu quero que todo mundo vá lá agora na rede social do CREF1. Coloque lá, ó. Eu estava no episódio 1 do Creflix. Marca o professor Jack lá. Ó, tem 2 comentários, pessoal. 2 comentários só. Ó, foi feita essa postagem há 3 horas atrás. Tem 2 comentários. Vamos tentar chegar a 10 comentários logo no primeiro episódio? Vamos embora todo mundo lá? Vou dar um tempinho para vocês, ó. Então, hashtag episódio 1 Jack. Eu estava lá. Vou maratonar, hein? Coloca o slide anterior, professor Jack. O pessoal pedindo para tirar o slide anterior também. Esse aqui? Ah, o primeiro, né? Perdão. O primeiro. Isso. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, eu vou fazer 3 perguntinhas aqui, só para a gente não passar sem fazer alguma perguntinha. Até porque teve gente aqui que passou e fez umas perguntas bem legais. A Bruna, professor Jack, fez a seguinte pergunta. Você comentou lá sobre fazer o exercício descalço. Se você indica fazer o exercício descalço, se você indica que faça treinos de mobilidade com calçado ou sem o calçado? Aí, vamos lá. Aí, eu falo muito que um ponto importante do raciocínio clínico é o bom senso. Se nós percebemos que esse aluno tem essa função primária dessa região de mobilidade e estabilidade com baixa função, e eu preciso trabalhar isso, e eu estou com esse aluno no meu dia a dia na academia, eu faço isso como estratégia. Eu não levo esse meu aluno para um salão de musculação, porque, poxa, eu vou levar o risco de uma anilha cair no pé dele. Mas eu percebo que eu preciso trabalhar essa função, preciso estimular. Muitas das vezes, o que eu faço? Eu trago esse aluno para uma sala de aula coletiva, para uma sala de aula de ginástica, e muitas das vezes, as minhas estratégias de aquecimento, pensando naquela pirâmide, eu faço esse trabalho descalço, nesse trabalho de mobilidade. E muitas vezes eu falo assim, ó, coloca o calçado depois e inicia o seu trabalho. Aí, se eu prescrever depois para ele uma corrida, se eu prescrever depois logo o treino de forma específica, eu falo para ele, ó, estimula toda essa base, descalço, toda essa estratégia de aquecimento que eu viso para vocês, pensando nas funções articulares de base de mobilidade e estabilidade, faz descalço e depois coloca o calçado e vem para o salão. Uma das técnicas que eu utilizo. Se eu percebo que o meu cliente já tem essa base, eu estimulo, não deixo de estimular de forma calçado, peço para ele se manter calçado, faço para ele utilizar ali e depois se alocar. Então, assim, o ponto do bom senso vai ser essencial para a gente poder achar esse equilíbrio. Ou seja, não é para todos, mas é sim criar um raciocínio clínico para ver onde é necessário. Mas eu preciso ter a manutenção. E muitas vezes essa manutenção pode estar realizando de forma de calçado. Vai depender da regra da academia. Tem academias que não gostam que retire o calçado. Um exemplo, eu trabalho nessa academia, na Firjan César Unidade de São Gonçalo. Muitas das vezes, né, nós, professores, a gente já cria essa estratégia. Então, deixar o aluno ali descalço no meio do salão e ter um risco de uma anilha ou, né, de qualquer risco de acidente, a gente leva ele para uma outra sala, muitas vezes é uma sala de aula coletiva, uma sala de ginástica, e já utiliza toda a fase de aquecimento ali descalço. Maravilha. Tem mais uma. A Natasha Pinheiro perguntou. Natasha, tá aí, Natasha? Tá com a gente? Vamos embora. Um aluno dela possui diabetes, sente muita dor no arco plantar. Sua mobilidade até fica comprometida pela questão da dor. Qual seria a melhor intervenção em relação a isso, ao aluno? Perdão, ela sente muita dor nos arcos plantares. No arco plantar, isso. E qual seria? E tem muito comprometimento, né, por causa da dor. Qual seria a melhor intervenção aí? Ó, a Natasha está aí, só escutando, hein? Vamos embora, Natasha. Perfeito. Lembra, Natasha,
todo o nosso trabalho numa equipe multidisciplinar. Se ele envolve baixa funcionalidade nos arcos plantares, vamos na função do arco plantar, função de estabilidade, certo? O arco plantar medial e lateral. O arco plantar transversal, na função de impacto dos saltos. Se ele apresenta baixa funcionalidade nessa região, olha os estímulos faciais, pensando no processo do retreinamento. Conversou com esse cliente? Já passou no médico? Já fez algum exame de imagem para poder saber se é na região plantar mesmo? Já conversou com o fisioterapeuta? Não, já passei, já fiz exame de imagem, já foi direcionado para a minha atividade física. Olha os estímulos das fáscias plantares sendo a melhor intervenção. Lembra que nós falamos lá atrás? Pensando na função da região, aí vamos lá. Eu penso aonde vem apresentando baixa funcionalidade, pensando em todo o processo para a nossa área de retreinamento. Estimular as fáscias plantares, não perder as bases de mobilidade e pensando em toda a cadeia de forma integral. Pensando, lembra o tríceps fissural, que está ligado ali aos músculos soleados da panturrilha? Pensando em todo o alongamento dessa cadeia, porque vai envolver até lá os posteriores de coxa. Um trabalho de fase excêntrica. Então, ou seja, acaba norteando a evidência. E quando a gente começa a pensar na função da região, acaba norteando o nosso trabalho. E fica muito mais fácil o nosso entendimento. Deu para ajudar, Natasha? Foi, Natasha. Respondeu. A Bruna também da pergunta anterior agradeceu, disse que respondeu, foi excelente. E vamos para a última perguntinha, galera, para a gente entrar no episódio 2 e maratonar esse Creflix. Seguinte, mais ou menos, professor Jack, quanto tempo leva cada fase de processo de retreinamento? Agora, a pergunta foi boa. Lembra individualidade biológica? Ou seja, o tempo no retreinamento é a resposta de cada um de acordo com o protocolo que você vem realizando para cada indivíduo. Hoje, na minha atuação, vou falar hoje aqui a minha atuação na clínica e a minha atuação com clientes e alunos no trabalho de personal, voltado, quando o cliente me procura, voltado para um trabalho de retreinamento de lesões. É individual. O mesmo processo, às vezes, de fase 1, ele dura um determinado tempo, que muitas vezes está conectado. Um tempo que esse aluno tem de vida ativa, o tempo que ele chegou com essa lesão acometida, quando ele vindo para o processo do retreinamento, o seu histórico de atividade, olha os fatores intrínsecos e extrínsecos influenciando o processo do retreinamento. Então, muitas das vezes, não vai ficar mais fácil assim, demora de 10 a 30 dias. Vou dar um exemplo para vocês. Pensando na fase, vou dar um exemplo para vocês aqui trazendo para o LCA. Eu sei que no LCA, as recomendações do protocolo fala que a partir da 12ª e 13ª semana, eu posso iniciar o trabalho de treinamento de força, com carga externa ou não, respeitando a fase. Mas trazendo para essa visão, pensando em fases do treinamento, a 13ª semana é um protocolo, mas a resposta para mim, que tem um histórico de atividade física e passei por todos os processos, pode ser a 15ª. Para outra pessoa que é menos ativa, pode ser 17ª. E para um cara de alto rendimento, jogador de futebol, que rompeu o LCA, pode ser a 10ª semana. Então, você não tem dias. De acordo com as suas intervenções e os fatores inerentes, onde nós falamos de fatores extrínsecos e intrínsecos, vai ter total influência para você saber. E assim você vai dando as doses e as respostas. Lembra a implementação da carga? De 5% a 10%, você vai implementando. Opa, já consigo entrar nessa fase. Poxa, com esse aluno aqui, eu fiquei 20 dias nessa fase. Caramba, com esse outro aluno aqui, eu fiquei 40 dias. Porque é individual. Então, você não consegue dar um número exato. Você vai experimentando e vai norteando o seu trabalho pelas evidências. Maravilhoso. Foi, galera, respondido? Pessoal, se vocês fizeram alguma pergunta e não conseguiu ser feito agora, o professor Jack liberou as redes sociais dele para vocês fazerem a pergunta. Então, vocês entrem em contato com ele, façam suas perguntas, sanem suas dúvidas. Professor Jack, o CREF1, em nome do CREF1, agradeço demais o seu tempo, disponibilidade e conhecimento. Agradecemos aos 184 profissionais que estão aqui até o final nos ouvindo falar nessa segunda-feira, no primeiro episódio do Creflix.
Mais uma vez, o CREF1 saindo na frente, inovando e valorizando o profissional de educação física do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agradeço demais ao CREF1 por tudo que tem feito na valorização do profissional de educação física, nas capacitações, na vacinação, no CBO, na Confederação Brasileira de Ocupação, e hoje estamos evoluindo e dando um passo mais importante aí com essa nova conquista do nosso Conselho de Educação Física, que é o CREFLIX, que a gente vai ter que pedir mais e mais e mais. Lembrando que o CREFLIX é uma homenagem a todos os profissionais de educação física. Dia 1º de setembro está chegando aí os 23 anos de regulamentação da nossa profissão na luta. Beleza? E aí vamos finalizar com aquela brincadeirinha para o professor Jack filmar e se emocionar lá e chorar de emoção, galera. O que vocês acharam do curso do professor Jack nesta segunda-feira à tarde? Bota em uma palavrinha. Thiago tá mais em um curso comigo. Tá me seguindo, hein, Thiago? O pessoal aqui já tá se acostumando. Foi top, muito bom, excelente. O Jack vai chorar, gente. Ele é emotivo, hein? Valeu, meus amigos. Obrigado. Gente, Vamos trocar bastante. Vamos construir junto, porque só assim, unidos, somos mais fortes. ó, agradeço demais a vocês, Jack. Chegamos a 20 comentários lá no post, hein? 20 comentários no episódio 1, hein? Galera, então, ó, o CREF1 tá só iniciando. Até o dia 3 de setembro, vamos fazer várias e várias maratonas. Hoje eu estou o dia inteiro com vocês, vamos maratonar. Esse é só o episódio 1. CREF1 agradece a presença de todos. Obrigado, professor Jack. Obrigado ao Igor, que está aqui nos dando apoio por trás também. Agradeço ao CREF1 e todos aqueles que estão envolvidos por trás. Muito obrigado. Próximo episódio, eu aguardo vocês. Vamos embora, galera. Olá, já me inscrevi, hein? Estamos lá juntos. Maravilha. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Muito Tchau. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Igor. Valeu, todos. Jack. Um abraço. Um abraço.